Bem, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui alguns exemplos também que acabam envolvendo, né, algumas aplicações dessa integral quando eu tenho algum tipo de soma, né, que está sendo feita em alguma direção, em alguma área ou algum volume. Por exemplo, pela noção de trabalho, se o trabalho for feito por uma força variável, né, quando eu movo um objeto ao longo do eixo x, imagina que eu tenho uma força variável f de x, tá? Se eu estou partindo de A até B, né, imagina que eu estou movimentando nessa direção x, o trabalho é f de x, integral de AB de f de x dx. Tá? Então tem um exemplo aqui que é o seguinte: uma mola tem comprimento natural de 1 metro. Uma força de 24 newtons segura a mola esticada a 1,80 metro. Tá? Então eu tenho uma mola de 1 metro. Quando eu imagino que eu faço uma força de 24 newtons, né? E aí ela estica e vai para 1,80 metro. Aí a pergunta é: qual o trabalho de esticar a mola 2 metros a mais que o seu comprimento natural? O comprimento natural dela é 1 metro. Tá? Então, qual o trabalho de se fazer isso, né? Bem, a gente pode então analisar aqui utilizando o Google Colab. Bem, primeiro, para que serviu eu dizer que se eu faço 24 newtons, ela aumentou 80 centímetros, né? Então ela de 1 metro foi para 1,80 metro. Isso é para saber a constante de Hooke dela, né? Então, sabendo que pela lei de Hooke a força é K vezes X, proporcional aí, né, ao deslocamento dela, e como eu desloquei 80 centímetros, né, 0,8 metros, eu tenho 24 dividido por 0,8, então a mola, né, tem uma proporção, tem uma... como é que é o nome? Nossa. Tem uma constante K aí de 30, né, newtons por metro. Tá, então, para deslocar 1 metro, eu tenho que fazer uma força de 30 newtons. Como eu desloquei só 80% disso, eu usei 24, né, que é 80% de 30. Bem, ok, beleza. O que eu preciso então saber? Olha, eu vou então pegar aqui e vou ver o trabalho que eu vou fazer quando eu desloco essa mola, tá? De 0, ou seja, que é o comprimento natural dela, até mais 2 metros. Então eu estou pegando a mola de 1 metro e isso vai virar uma mola de 3 metros. Tá? Bem, ao fazer isso, eu tenho aqui a integral de 30x, que é, né, vai dar aqui x quadrado sobre 2, então vai dar 15x quadrado, variando de 0 a 2, dá 60. Tá? Por isso que, se eu não me engano, a fórmula da energia, né, do trabalho, é kx quadrado sobre 2. Né, porque é exatamente, né, se aqui é kx, eu tenho kx quadrado dividido por 2, e isso vai dar exatamente 60. Tá? Bem, e aí tem um outro exercício lá, né, que a gente pode ir lá na nossa apresentação. Eu tenho isso daqui, olha. Eu tenho um tanque cônico aqui da figura. Ele é preenchido até 2 metros, tá? Do topo, até 2 metros do topo. Então eu tenho o topo, eu estou 2 metros abaixo. Com óleo de oliva pesando aí eu tenho a densidade, que é 0,9 gramas por centímetro cúbico, ou 8.820 newtons por metro cúbico. Eu já estou considerando a ação da gravidade, né? Um peso ali. Bem, qual o trabalho necessário para bombear o óleo ao nível da borda do tanque? Tá? Então, imagina que eu tenho um tanque cônico, eu vou sugar óleo desse tanque, tá? Só que a nível da borda. Beleza? Então, imagina que eu quero tirar tudo lá. O que eu tenho que pensar? Bem, imagina que se eu estou tirando da borda, tá? Aqui, imagina que eu tenho uma bomba que está lá em cima e que vai jogando e a bomba vai descendo, né? Então eu tenho uma distância 10 menos y aqui, e quando esse y vai aumentando é porque eu estou pegando o óleo cada vez mais baixo.
Se eu estou pegando óleo cada vez mais baixo, essa altura aqui essa diferença de altura aqui, diferença de potencial vai aumentando, né? Beleza. Então, eu estou pegando o óleo num determinado nível, esse nível aqui DY, né? E aí, basta então fazer algumas continhas, tá? Bem, aqui eu repeti o exercício. Então, imagina que eu tenho o Y, né? Que vai ser a variável em questão que eu vou utilizar. Bem, qual é a área do disco na hora do cone, né? Então, vamos analisar aqui. Bem, esse disco, ele dá aqui um dado, né, de que ele é y igual a 2x, né? Então, eu tenho lá embaixo 0, 0, mas com 10 metros eu tenho um raio de 5, né? Então, eu tenho um diâmetro de 10, né? Então, um raio de 5 e um diâmetro de 10. Então, voltando lá, né? Bem, quem é essa área do disco ali, né? Bem, é πr ao quadrado. Quem é o raio? É a altura y dividido por 2. Tá? Bem, qual o trabalho que eu vou fazer? O trabalho que eu estou fazendo, ele é basicamente a minha densidade, né? Lembrando que a densidade é newtons por metro cúbico que eu estou usando. Então, eu tenho que multiplicar isso por volume para dar newton, né? Então, quem é o volume? É a área do disco, né? Que é A aqui, vezes a dy, que é então, esse é o volumezinho que eu estou calculando, né? A área do disco vezes a altura desse disco, que é o próprio dy. Só que eu estou levando isso numa distância 10 menos y. Tá? Então, por isso eu tenho aqui, né? Densidade, eu tenho volume, isso vai dar newton, multiplicado por distância dá newton metro, que é exatamente trabalho. Então eu tenho y variando de 0 a 8, porque vou puxar o tanque inteiro. Mais ou menos isso. Então, é só calcular esse cara. Tá? Então a minha área é πy² sobre 4. Eu tenho que o meu... Então isso, né, vai dar 8.820 vezes πy² sobre 4. 8.820 dividido por 4 dá 2.205 π. Y² desse raio. 10 menos y é da altura, né, que eu estou levando o óleo. E dy é exatamente o meu... aquela altura do disco, né? Com isso eu tenho aqui... deu 1.505.280 pi joules, né? Ou 4,73 vezes 10 a sexta joules aí. Tá? Então, estou usando uma energia boa aí para subir todo esse óleo. Né? Então, imagina. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. E com isso eu finalizo aqui a parte de cálculo integral.